Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aí? Que unção, eu estava falando para a Rosane ali, sabe? Parece que Deus cada vez mais tem acrescentado nas nossas vidas aqui, nessa família. E é louvado o nome do Senhor, porque Ele não faz acepção de quem é filho. Ele espera que nós mudemos por ser filhos, para refletirmos as características dele. E aí ele acrescenta, e acrescenta, e acrescenta, e acrescenta a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Porque é assim que o Senhor tem buscado, por verdadeiros adoradores, que o adorem. E nós, enquanto filhos, eu creio que Deus tem derramado uma porção dobrada sobre as nossas vidas aqui. E eu glorifico a Deus de verdade, por essa casa de oração. O Senhor, Ele tem manifestado algo sobrenatural. Eu não consigo explicar, de todo o coração, eu tento, mas eu não consigo entender como que Deus, na sua magnitude, na sua plenitude, Ele para ouvir a oração de um povo, de uma parte do povo, porque nós somos esse povo de Deus. Assim como a Jéssica disse, lá nós temos o nosso irmão mais velho, primogênito, e a Bíblia diz que todo aquele que intercede por Israel, Deus acrescenta na vida deles. E é nesse espírito, não somente por Israel, que eu vou convidar a amada igreja para nós orarmos, mas eu falo para vocês, amados, nós temos visto, enquanto liderança da igreja, o inimigo se levantar de uma forma muito forte contra a igreja do Senhor. Mas com a nossa posição, eu declaro no nome de Jesus, que na mesma força que ele levantou, ele vai cair, porque a igreja está se posicionando, de verdade, porque é assim, amados, se nós não nos posicionarmos, nós seremos tragados, porque ele está rugindo, feito um leão, procurando a quem tragar. Mas nós somos filhos, e com o posicionamento que Deus tem acrescentado em nós, nós vamos agora, mais uma vez, continuar expondo o nosso coração diante do altar de Deus, para que Ele vá lá no profundo do nosso ser, veja qualquer coisinha ainda que nos impede de absorver o máximo da palavra dEle, e assim sermos filhos, amém? Se coloquem de pé, por favor, vamos orar, por Israel, vamos orar também por algumas famílias que estão, sentindo uma opressão sobrenatural nessa casa de oração. Agora o Nildo acabou de me passar uma mensagem, antes de eu vir eu estava orando e terminando de dar uma rascunhada na palavra, e eles estão no hospital, lá na Unimed. A Juliana passou mal e ela está com indisposição muito forte, eles estão lá aguardando o diagnóstico dos médicos. Mas qualquer um de nós poderia estar ali. Na verdade, a pastora também está do mesmo jeito, ela chegou aqui, ela veio pela misericórdia, ela levantou da cama lá, agora antes da gente sair, falou assim, eu não quero ir, mas eu vou por obediência. Então, amados, vamos orar, para que o inimigo, nessa mesma proporção que ele levantou, ele caia no nome de Jesus, amém? Paizinho querido, no nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, Pai, que não têm medo do devorador, porque já renderam suas vidas ao Senhor, e somente o Senhor é quem pode tocar na vida dos teus filhos, Pai. No nome de Jesus, assim como nós já dissemos, Pai, tira, Senhor, do nosso coração toda a escama, para que a gente saiba, Pai, aquilo que dá legalidade ao inimigo para vir tocar nas nossas vidas, Pai. Para que nós, em nome de Jesus, a gente se arrependa, Pai, a gente deixe e alcance a Tua misericórdia, e fazendo assim, Pai, o inimigo não tenha mais legalidade sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nessa mesma intenção, nós oramos, Senhor, pela nação de Israel, Pai,
que tem sido bombardeada, assim como nós, enquanto igreja do Senhor, Pai, também temos sido bombardeados, Pai, pelo inimigo, Pai, pelo devorador, que tem, Senhor, tentado tirar o nosso foco da nossa salvação. Mas nós cremos no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome que o Senhor deixou para que nós tivéssemos um alvo e seguíssemos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e buscando a essência da adoração, que é servir ao Teu nome e adorar ao que o Senhor é, Pai, nas nossas vidas, mas também ao que o Senhor faz em nós e através de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós também, Pai, clamamos pelas famílias dessa casa de oração, Pai. Coloque em nós, Pai, a certeza, Pai, do quanto o Senhor nos ama, Pai, do quanto nós somos cheios da Tua presença, do quanto nós podemos sim, Pai, nos levantar para declarar que o inimigo já está derrotado diante do Teu nome, Pai. E no nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que nós estaremos protegidos, Pai. Sabemos que no mundo teremos aflições, Pai, mas sabemos que o Senhor venceu, e como o Senhor venceu, abrindo uma porta para nós, hoje também nós podemos vencer, no nome de Jesus, Pai. Então, Pai, venha fazer a Tua vontade em nós e através de nós, Pai, abençoando para que o nosso coração se abra e a Tua vontade adentre no mais profundo do nosso ser, fazendo com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. No nome de Jesus, te agradecemos, te honramos, te louvamos e te entronizamos nesse culto de adoração que é para o Senhor, não é para o pastor, não é para o ministério de altar, não é para os ministros de louvor, mas o culto é para o Senhor, Pai. Então receba a nossa adoração, receba o nosso coração, receba o nosso entendimento, que é o nosso culto racional, diante da Tua presença, é que nós declaramos, Senhor, nós estamos aqui, prontos e preparados para obedecer a Tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Sentem, por favor, amados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom, amados, Deus é bom e Ele nos dá oportunidades todos os dias. Nós tivemos, inclusive foi até atrasado, a gente acabou colocando o aviso do Adorarte, mas agora está se encerrando o Adorarte. Ele começou a sexta-feira e hoje é o último culto em adoração ao Senhor. E o que é adoração ao Senhor? Adoração é nós expressarmos a nossa dependência no Senhor. Quando nós expressamos a nossa dependência no Senhor, nós estamos o adorando. Não é pela nossa força, nunca foi. Tudo é para Ele. Tudo sempre foi por Ele e para Ele. Nós não somos nada sem Deus, amados. E isso, nós precisamos ter essa clareza. Deus, Ele nos dá a oportunidade do nosso coração se prostrar diante dEle e Ele fazer tudo por nós. Porque qual o pai que o filho pedindo um pão, Ele dá uma pedra? Deus, Ele dá muito mais do que nós precisamos. Ele não dá tudo que nós pedimos. E isso tem que estar claro na nossa mente. Porque senão a gente começa a barganhar com Deus. Se nós barganhamos com Deus, a gente perde toda a essência de adoradores. Porque os nossos espíritos não precisam de coisas. Os nossos espíritos precisam adorar. Eles precisam estar ligados ao consumador, ao autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos preenche por dentro. Essa é a paz que o mundo não pode dar. As coisas não podem dar. E muitas das vezes a gente se prende às coisas. E eu quero trazer Levítico 6 para a gente balizar essa palavra que nós
compartilharemos da parte do Senhor. Porque a adoração, ela não começou aqui, no momento que a gente entrou nas portas da casa de oração do Senhor. Aqui a gente vem fazer uma alimentação um pouco mais robusta, um pouco mais, como diziam os antigos, com substância, né? Com aquele caldo de mocotó, para a gente ter força, para a gente romper com o restante da semana. E assim, amados, eu falo para vocês, como a gente acabou compartilhando alguns cultos atrás, não adianta fazer musculação uma vez só na semana e achar que os músculos vão crescer. Assim também é no reino espiritual. Se nós acharmos que estar em Deus somente no domingo vai nos preencher para a gente conseguir superar todas as dificuldades da semana, às vezes a gente pode ter uma surpresa. Porque assim como muitos pensam, o inimigo ele não é onipresente. Então ele não está aqui agora. Não está. Por quê? Porque aqui ele sabe que é um solo santo. Por quê? Porque é a casa de oração? Não, porque vocês estão aqui. Vocês estão buscando pela presença de Deus. Vocês estão aqui com sede pela presença de Deus. Então, amados, o inimigo ele não estará aqui agora. Será muito difícil ele encontrar uma brecha aqui agora para ele trabalhar. Mas ele consegue prender os filhos de Deus. Ele consegue colocar aquelas correntes com bolas nos pés e faz com que os filhos, eles andem mais letargicamente, mais devagar, arrastando um peso e achando que é difícil, que a cruz é pesada e não é. A cruz mais pesada Jesus já carregou por nós, amados. Hoje nós precisamos estar nele, precisamos viver o que ele é e declarar com as nossas vidas o que Deus quer. Amém? Vamos lá. Levítico 6, do 8 ao 13. Retirando as cinzas do altar de adoração é o tema que nós compartilharemos aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, do sacrifício. O holocausto é aquele que é queimado até o final. Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Curvem vossas cabeças diante da palavra. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu um alimento sólido para que a gente processe, mastigue, e ele consiga nutrir todos os cantos do nosso corpo, para chegar ao nosso coração. E aí o nosso corpo entender que a tua palavra é que nos sustenta, Deus. É a tua vontade que manifesta a nossa força. Nos guia, nos direciona. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a tua palavra entre e ali encontre um solo fértil e multiplique-se a 30, 60 e 100 por um,
para que a gente gere frutos, Pai. E a gente leve esses frutos para as vidas que estão famintas ali fora. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E glória a Deus, falar de cinzas, falar de altar, falar de adoração. Por quê? O que é adoração? Adoração não é somente estar aqui entoando cânticos, adoração não é somente a gente vir ao culto, adoração é um rendimento total do que nós somos diante de Deus. Se nós temos essa concepção, a gente não tem dificuldades, a gente, muito pelo contrário, a gente estará sendo fortificado diante de tudo que tem nos tirado a paz, porque Deus, na maioria das vezes, Ele nos apresenta algumas condições para que verdadeiramente a gente expresse o nosso sacrifício diante dEle. Quando a gente entende que a gente precisa queimar ofertas diante de Deus, não é a oferta que era lá do Velho Testamento. A gente não precisa mais matar uma pombinha, matar um cordeiro. Hoje Jesus já fez o sacrifício mais precioso que precisava. Então Ele fez. Ele deu o seu sangue, o sangue de um inocente, um sangue de um puro, para que isso fosse suficiente, para que o véu se rasgasse de cima para baixo e nós tivéssemos acesso ao Pai. Só que nós continuamos aqui nessa terra, né? Mesmo o Espírito Santo nos ministrando, mesmo o Espírito Santo nos trazendo a concepção que nós temos falhas, nós precisamos sacrificar diante de Deus. E hoje, o sacrifício maior que a gente está tendo tanta dificuldade é de sacrificar a nossa vontade. Ela tem sido complicada. Vou colocar dessa forma porque é muito difícil a gente abrir mão das nossas vontades hoje, amados. Muito difícil. Tudo que acontece parece que conspira contra a gente, né? Quando a gente não consegue aquele objetivo que nós temos, a gente acaba se debruçando. Mas eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Quando a gente tem um entendimento que Deus quer nos dar, é a gente se apresentar diante dEle, ir para o secreto, não diante de pessoas, mas aonde Deus vê o nosso interior. Sabe, amados, essa semana, verdadeiramente eu tenho visto que Deus, Ele não quer intimidade com máscaras. Deus, Ele não quer intimidade com uma casca. Deus, Ele quer intimidade no mais profundo do nosso ser. Ele quer ver o que nós temos lá na nossa intimidade. Ele quer tratar aquilo. Ele não está preocupado se nós temos falhas. Ele já conhece tudo que nós somos. Não é aqui, porque eu vou ao culto, que aí o pessoal me vê, não, porque eu estou vivendo uma intimidade na comunidade, está legal, e está massa, não, vai muito além, Deus, Ele quer pegar a gente por dentro lá e falar assim: filho, sabe aquela pedrinha que está te incomodando no sapato? Eu quero te fortalecer. Eu quero te fortalecer para que aquilo ali saia do seu sapato, para que aquela corrente que ainda te prende, essa saia, e ela pare de te incomodar, para que você expresse o máximo do potencial que eu tenho e vejo em você. Porque, amados, não é o que o pastor vê em vocês, não é o que o apóstolo vê em vocês, é o que Deus vê em vocês. Vai muito além, amados. Deus, Ele quer que nós tiremos as nossas máscaras. É engraçado porque ontem,
meninas estavam lá em casa lá e elas começaram a ver alguns teatros por conta da apresentação que elas fariam lá na sede de dança. E aí deixaram a TV ligada e aí os vídeos vão passando. E louvores, e dança, e música. E eu parei em um momento e estavam apresentando um teatro dentro de uma igreja e foi uma ministração. E é engraçado porque ali o inimigo, representado por um dos irmãos, o inimigo, ele foi muito enfático dentro daquela peça. Hoje o inimigo, ele não quer escandalizar o irmão para que ele seja retirado da igreja. Ele quer que os irmãos vivam uma máscara. Para quê? Para que o inimigo o prenda por dentro. E com isso, ele não expressa mais a alegria de servir ao Senhor, a alegria de viver o que o Senhor quer, não é exalada pela vida daquele filho. E aí ele começa a morrer de dentro para fora. E é difícil, amados, porque muitas das vezes o inimigo ele nos prende em coisas que nós gostamos. Ele pode nos prender como ele caiu em cima de um altar de adoração. E ele pode fazer com que os nossos olhos deixem de adorar aquele que nos mantém livres, para que a gente viva uma prisão. Porque todas as vezes que os nossos olhos saem do autor e consumador da nossa fé, e começam a adorar qualquer coisa que seja, amados, pode ser um filho, um instrumento, uma técnica, pode ser qualquer coisa, a gente começa a sair do trilho que Deus tem para a nossa vida. E o problema, amados, não é no começo, porque no começo a gente discerne as coisas, no começo ainda a gente está vendo a vontade de Deus passando do nosso lado. Mas conforme a gente vai seguindo, o inimigo vai lançando mais sementes, e a gente vai desviando do trilho, vai desviando do trilho, vai desviando do trilho, de repente, nós estamos quilômetros da vontade de Deus, está enrolado num emaranhado, que nós não conseguimos nos libertar, e somente a vontade de Deus. Mas como falar para uma pessoa que está em trevas, que existe uma luz brilhando dentro dela? E aí faz todo sentido as cinzas, porque nós precisamos matar a nossa carne todos os dias, amados. Todos os dias nós precisamos queimar a nossa carne no altar de adoração ao Senhor. Se a nossa carne quer ficar em casa, se a nossa carne quer, às vezes, assistir um jogo de futebol, ao invés de adorar ao Senhor, e eu não estou falando isso aqui condenando ninguém, eu estou falando que a carne, ela começa com um jogo de futebol, daqui a pouco está lá no barzinho, com outras coisas, porque começa com uma isca, tudo começa com uma isca. O inimigo ele não chega e coloca mais uma pedra do tamanho do corcovado, que tem o Cristo Redentor diante de nós. Primeiro ele coloca uma pedrinha dentro do nosso sapato, e aquilo ali não o incomoda. E depois ele coloca mais uma pedrinha, não incomoda, mas vai machucando. E vai colocando outra pedrinha, daqui a pouco os nossos pés estão em ferida pura. E aí, não tem jeito, amados. Ou a gente se debruça e entende que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos de Deus nos direcionando, ou então, nós precisaremos amputar os nossos pés. E infelizmente é assim. Algumas cegueiras espirituais são tão grandes, amados, que as pessoas começam a achar que são melhores do que os outros. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Bom é só um, é Deus.
É Jesus Cristo que deu a vida, não por pessoas boas, Ele deu a vida por quem o chicoteava, por quem estava cuspindo na cara dele, para aquele que colocou uma coroa de espinhos na sua cabeça. Esse é bom, esse é aquele que comprou a sua vida e a minha. E Ele comprou, não foi para que a gente continue voltando no lamaçal do pecado, porque nós precisamos aprender algumas coisas com essa palavra. E a primeira delas, que eu vou colocar aqui como vocês, renunciar o pecado e suas práticas nos levarão a uma vida de intimidade com Deus. Se nós não entendermos que nós precisamos deixar o pecado, nós não vamos ter intimidade com Deus. Nós não vamos receber aquilo que Deus quer para as nossas vidas, que é a liberdade no Senhor. Nós podemos estar aqui, apresentando uma aparência agradável àqueles que nos olham, mas por dentro nós podemos estar destruídos, em sangue puro, na carne. E a carne que eu falo aqui não é pecando, é machucado mesmo, é com as feridas expostas, porque Deus, Ele já sabe o que tem dentro de cada um de nós. Nós não precisamos ter máscaras diante de Deus. O que nós precisamos é reconhecer que nós precisamos que Deus haja em nós, deixando o pecado, porque o orgulho é pecado, o egoísmo é pecado, não é o pecado só da prostituição, não é só do assassinato, é o pecado que nos afasta de Deus, e o orgulho é pecado. O ego é pecado. Lembrem sempre disso. Aquilo que tira vocês da presença de Deus, isso está alimentando a carne. Isso está fazendo com que vocês e que eu nos enfraqueçamos diante do Espírito Santo. Porque a vontade do Espírito Santo é que nós neguemos as nossas vontades. Muitas das vezes, amados, a gente cai porque a gente não tem coragem de levantar a mão e pedir ajuda. Deus, Ele não vai fazer, se nós não levantarmos a mão diante dEle. E você sabe como que Deus vai agir, amados? Quando a gente levantar a mão diante de Deus e falar: Pai, eu não dou conta sozinho, Deus, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, eu preciso que o Senhor trabalhe para que essa situação caia por terra. Deus vai usar pessoas, amados, essa mesma pessoa que está do seu lado aí, essa pessoa que erra, essa pessoa que cai, igual a você, igual a mim. E às vezes nós vamos olhar para a pessoa que Deus levantou para nos abençoar, e a gente vai falar assim: mas você come o mesmo feijão que eu, você faz a mesma coisa que eu, quem é você na fila do pão para me falar alguma coisa? E aí, amados, nós podemos deixar de receber aquilo que Deus preparou para a nossa vida. É lógico que nós não vamos sair falando dos nossos problemas para a primeira pessoa que aparecer na nossa frente. Não estou falando nada disso. Eu estou falando aqui, amados, de vocês terem intimidade, porque se vocês verdadeiramente abandonarem a prática do pecado, o Espírito Santo vai falar: eis um filho que eu levantei para te ajudar, receba, se dobre diante da minha vontade, não é diante do teu irmão, é porque eu falei para você já isso. O Espírito Santo por diversas vezes ele fala, mas nós precisamos ver, infelizmente a nossa natureza
nos leva a precisar ver. E assim como a Camila disse ontem, lá na sede, como nos prostrarmos diante de um Deus que nós não vemos? Como? Isso é fé, amados. Sem fé ninguém verá a Deus. Se não tiver fé para acreditar que Deus levanta irmãos, Ele converte corações, esquece. Me perdoem o que eu vou falar e não se escandalizem, mas é melhor viver lá como um mundano, recebendo as coisas do mundo, do que vir aqui com o coração longe do que a boca está falando. Porque Jesus disse aos saduceus, que eles, falando, não tinha nada, porque o coração estava longe da vontade de Deus. E se nós não professarmos a nossa fé, vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, crendo, tendo fé de verdade, que Deus pode fazer, que Deus pode derrubar qualquer gigante. Não foi Davi que derrubou o gigante, simplesmente Deus usou aquela pedra. Deus pode usar a vida de vocês aqui para derrubar o gigante na vida de qualquer um. Mas quem está disposto a ser uma pedra? É uma pedra que vai ser rodada, vai ser estirada e vai ser lançada. Quem está? Se nós não entendermos que Deus, Ele escolheu nos usar também para abençoar, esquece, amados. Porque aqui, amados, o que nós vemos é que se a nossa boca for usada para trazer peso na vida das pessoas, nós não estamos abençoando ninguém. Nós, muito pelo contrário, a gente está destruindo vidas. E não importa se nós estamos certos. Se a nossa boca for utilizada para ir contra a vontade de Deus, que é amar acima de todas as coisas, nós estamos errados. Pedro, na maior das boas intenções, Jesus disse que morreria, porque era a vontade de Deus. E Pedro disse: jamais, Senhor, isso não acontecerá com o Senhor. Nós não deixaremos. A intenção era ruim? Não era ruim. E o que Jesus disse para ele? Afasta-te, Satanás. Tu não pensas nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Tu pensas nas coisas desse mundo. Amados, não é o que os nossos olhos veem, é o que a vontade de Deus quer fazer. É assim, amados, é assim, porque quem destrói, quem veio para matar, roubar e destruir, e às vezes uma palavra faz isso. Nós precisamos ter a sensibilidade para deixar com que o Espírito haja através da nossa boca. Precisamos exortar? Precisamos. Mas ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, não vale nada. É simplesmente um barulho, simplesmente um sino tocando. Não fará diferença nenhuma. Ainda que eu tire, que eu venda todas as coisas que eu tenho e coloque aqui, se não tiver amor, não adianta nada. Nada. Porque é a palavra de Deus que está dizendo: não sou eu. Então, amados, se nós não entendemos que a gente precisa renunciar a algumas coisas,
a gente não terá a intimidade necessária para receber o direcionamento que Deus quer que nós vivamos. Amém? Segundo ponto, existem algumas decisões, amados, que o pastor não vai tomar por vocês. Algumas situações que nem Deus vai fazer por vocês. Segundo ponto, aquilo que é para nós resolvermos, nós precisaremos resolver. Deus, Ele pode acrescentar fé, Ele pode acrescentar força para que a gente carregue a cruz, mas Ele não vai fazer. Desculpa, se vocês estão com essa mentalidade de que hoje eu estou na igreja, aceitei Jesus e agora Jesus vai carregar todo o meu fardo, esquece. Esquece, porque não vai acontecer. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós. Deus deu uma tarefa para cada um de nós. Se nós não fizermos, desculpa. A vida de vocês e a minha vai se tornar incompleta diante dos planos de Deus. Queimar as nossas ofertas no altar só farão sentido se as nossas vidas estiverem ligadas à vontade de Deus. Limpar o altar com um propósito que Deus deu, isso é queimar, isso é sacrificar. E aqui nos diz que o sacerdote não é o povo. O sacerdote daquela atividade, ele vai ter que ir lá. Ele vai ter que colocar roupas específicas e vai ter que adentrar naquele ponto, tirar as cinzas, e depois, quando ele sair, ele vai ter que trocar de roupas e lançar essas cinzas em um local limpo. Isso nos traz o entendimento que nós não podemos fazer de qualquer jeito no altar do Senhor. Tem regras. Deus não aceita de qualquer forma. Não adianta eu tentar e chegar diante de Deus de qualquer forma, depois de ter aceitado. Deus, Ele traz ao nosso coração que quando nós chegamos, primeiramente a Deus, Ele não tem problema nenhum do jeito que nós somos. Deus não se escandaliza com que nós temos condições e capacidade de fazer. Sabe, amados, até hoje o caroço ainda está aqui assim, ó, do filme que eu falei para vocês uns dias atrás. Mas eu começo a entender algumas coisas. Deus, Ele mostra situações a nós para que nós nos fortaleçamos nele. Não faz sentido nenhum a gente entender que a humanidade é cruel. E é cruel, amados. Eu não sei se alguém acompanhou o que o Hamas fez com aqueles que ele capturou. E eu não estou falando aqui de Palestina, não estou falando aqui de ismaelitas, não estou falando disso, estou falando de terrorismo. E aquilo ali é a parte negra do ser humano. Do ser humano. E desculpa falar para vocês, amados, se olhar lá no fundinho do coração de cada um de nós, tem um pouquinho daquilo ali. A maldade, ela está lá dentro. Se nós não entendermos que nós precisamos matar todo dia a nossa carne, uma hora essa maldade ela pula para a esfera natural. Enquanto o Espírito domina, amados, essa maldade está lá, no escondido. Está lá, aquela sombra, aquele pontinho escuro. E nós já nascemos com ele. O bebezinho já nasce com ele.
Quando os pais alimentam essa criança com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, ensinando ela a sacrificar suas vontades, muito dificilmente esse pontinho cresce. Esse pontinho sempre vai ser algo submetido à vontade de Deus. E é assim, amados, é assim que nós precisamos agir conosco, até depois de termos maturidade. O nosso culto racional é um culto de negação, é um culto no qual Deus nos chama a negar as nossas vontades e fazer a vontade dEle, que assim como disse, é boa, é agradável e é perfeita. Mas nem sempre a nossa vontade quer submeter à vontade de Deus. A rebeldia faz parte desse pontinho escuro. O orgulho faz parte desse pontinho escuro. O ego faz parte desse pontinho escuro. Quando a gente alimenta qualquer um desses sentimentos, ele pode tomar conta da nossa alma. Mas a nossa alma, graças a Deus, já tem um dono. E ela tem que estar submetida à vontade do Espírito Santo. É para isso que Deus nos chamou aqui hoje, para entendermos que nós precisamos sacrificar as nossas vontades. Porque somente assim Deus manifestará a vontade dEle através das nossas vidas. Não tem outra forma, amados. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E eu falo para vocês que se derem vazão a esse pontinho, quando o inimigo encontrar uma brecha do tamanho de uma ferpa de madeira, que às vezes incomoda quando entra no dedo, na pele, se ele encontrar uma brechinha desse, ele vai entrar. E aí ele começa a fazer um escarcéu. Ele começa a trazer aquilo que existe de pior dentro de nós. E daqui a pouco a gente está igual aquele povo lá, que eu falei para vocês do filme. Quem não ouviu, é o Som da Liberdade. A gente foi ver esse filme e fala muito, recomendo para aqueles que não o assistiram ainda. Eu não recomendo para crianças de abaixo lá dos seus 5 anos, apesar de que vi muitas crianças lá acompanhadas dos pais. Porque eu creio, não porque elas não terão entendimento para saber o que é certo e o que é errado, mas é porque isso tira a nossa responsabilidade de cuidar delas. Nós precisamos também nos posicionar enquanto cuidadores das nossas crianças. Então essa é a nossa responsabilidade, enquanto elas são pequenas, enquanto elas crescerem, e quando elas crescerem, elas precisarão assumir as suas responsabilidades. Aí já não adianta falar mais nada, porque o que vocês ensinaram já vai estar lá dentro delas. E aí é só orar com Deus, porque muitas das vezes não entendem. Mas um dia vão entender. Porque o amor de Deus, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. O amor de Deus é um amor que nos dá liberdade. Mesmo a gente fazendo a coisa errada, Deus nos ama. E Ele espera que nós escolhamos, que a gente faça a escolha certa, de que é estar na presença dEle. E às vezes a gente acha que Deus é culpado pelas situações que a gente adentrou. E Deus não tem culpa de nada. Nós erramos por si só. Nós não precisamos de Deus para errar. Nós precisamos de Deus para consertar os nossos erros. E aí Ele pode, e Ele vai, porque Ele fez isso desde quando criou Adão. E Ele tem feito isso todos os dias, para resgatar aqueles que estão perdidos nas trevas
e transportar para o reino do teu Filho amado. É essa a vontade de Deus, lutando com o ser humano 7.000 anos, para que nós tomemos uma posição de filhos, e nós não conseguimos. Às vezes a gente critica o nosso irmão e a gente faz a mesma coisa. A gente não quer submeter à vontade de Deus. A gente não quer nem retirar as cinzas que nós queimamos da última vez que nós apresentamos as nossas ofertas diante de Deus. A gente quer que outra pessoa vá lá e tire pela gente. E não tem como, amados. A nossa casa interior, quem vai manter organizada somos nós. Não é o pastor, não é o meu discipulador, apesar de que aquilo que a gente confessa diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, Deus age também. Por quê? Porque a gente está reconhecendo que nós precisamos dele, estamos obedecendo a palavra dele. Porque pedir perdão, amados, pedir perdão, Deus já nos perdoou, mas para a gente ser curado, a gente tem que confessar aquilo que tem nos atormentado. E é assim, amados, é assim que Deus nos chama para viver. Terceiro ponto, terceiro tópico: renunciar o pecado nos leva à renovação da fé e entendimento. Quando a gente é renovado por Deus, que Ele acrescenta a fé, a gente tem mais força. E o que a gente precisa fazer? Continuar queimando sacrifício diante de Deus. Não é porque eu estou bem, amados, não é porque eu estou bem que a minha adoração a Deus precisa diminuir. Não, ela precisa continuar na mesma intensidade. Eu creio que não, eu acho que até que tem que aumentar, porque ao entendimento ele começa a adentrar na nossa intencionalidade, e a gente começa a direcionar cada vez mais energia para quê? Para sermos semelhantes a Jesus, para que o Espírito domine sobre a carne. Paulo falava muito disso. O bem que eu não quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Agora pensa, um homem que subiu ao terceiro céu, pediu para Deus: Pai, tira de mim esse espinho que tem me atormentado. Não, Paulo, você não entendeu. Se eu tirar esse espinho da sua carne, você vai achar que isso é muita coisa, e você não é nada. Sem a minha presença, você vai cair. O espinho que está na sua carne é só para te lembrar que você precisa de mim, e que eu vou continuar agindo através da sua vida, Paulo. Então assim, sossega o facho, continua na pegada que eu te disse, continua com os passinhos que você está dando, que o seu lugar está garantido. E muitas das vezes nós não queremos carregar o nosso espinho. Na verdade, a gente não quer carregar nem a cruz que Deus direcionou para que a gente carregue. E aí a gente quer que o nosso discipulador carregue a nossa cruz. E ele não vai carregar, irmãos. Ele pode nos ajudar a fortalecer quem nós somos, para que a gente male mais, para que a gente crie um pouquinho mais de músculos. E na hora que a gente cair, Deus vai levantar uma pessoa, ou ele, ou qualquer outro. Para quê? Para nos dar uma força, mas Ele vai esperar que a gente levante e continue carregando a nossa cruz. Assim como Jesus, em certo ponto ali, que Ele carregava a sua cruz, Ele caiu, e Deus levantou Simão, um homem que não tinha nada a ver com a circunstância, nada a ver, estava passando ali, saiu do trabalho, estava descansando, ia passando na rua, viu lá, falou assim: o que está acontecendo? Simão,
Carrega aí. Na verdade nem chamou, falou, você que está aí, carrega a cruz aqui. Às vezes Deus levanta pessoas assim, no meio da multidão. Mas quando nós temos uma família, Deus vai levantar irmãos. É assim, amados. E nós precisamos ter essa clareza. Porque se nós tivermos esse entendimento, vocês podem ficar tranquilos e calmos. Nós chegaremos no objetivo. E mesmo que a gente morra no final, aonde nós deixaremos a nossa cruz, Jesus, Ele pode nos ressuscitar. Porque Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive. E vive para advogar por nós, porque Ele sabe a dificuldade de cada um de nós. Não adianta a gente falar, ai, mas você não sabe a minha dificuldade, você não sabe o meu sofrimento. Eu posso não saber, mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe que vocês têm condições totais de se levantarem, de tomarem aquilo que Deus deu para vocês e continuarem a caminhada. E se de um todo vocês acharem que não tem condições, Deus já tem o escape. Está na palavra. Então, amados, eu creio que cada vez mais Deus, Ele tem, uma expectativa em nós. A gente não consegue frustrar a Deus, amados. A gente consegue frustrar o nosso colega. Porque o colega, às vezes, vai falar assim, cara, esse aí não vai. Esse aí já é um derrotado. E Deus tem te falado que você é muito mais que vencedor naquele que sacrificou a vida por você. Essa é a palavra que Deus tem. Mas para isso, precisa de sacrifício. Precisa de adoração ao Deus dos deuses. Porque, amados, se um carro for o seu Deus, ele pode te levar de um lado para o outro. Mas eu estava até falando com a pastora, o carro entrou na reserva agorinha. A gente vai ter que passar no posto. E se não tiver combustível, o carro não vale de nada. De nada. E a mesma coisa se dá a qualquer outra circunstância. Deixe de pagar o IPTU da casa que vocês moram, que vocês pagaram por ela. Quanto tempo a prefeitura vem? Daqui a pouco não é de vocês mais. A mesma coisa é a salvação. Se nós não entendermos que a gente precisa buscar intensamente a salvação, a gente pode perder sim. E eu não estou falando aqui de Calvino e Armínio. Eu estou falando que se nós não estivermos fundamentados na vontade de Deus, nós não estaremos preparados para receber o céu como prêmio, a coroa que é dada aos vencedores. Porque só receberá aquele novo nome para adentrar nas regiões celestiais, aquele que vencer todas as dificuldades que Deus colocou diante de vocês. Deus, Ele quer que sejamos vencedores, que a gente que começou a maratona, a gente conclua. Se é 42 quilômetros, amém, não desistam no primeiro quilômetro. Se preparem, porque Deus, Ele pode acrescentar força, fé, amor, sacrifício. Ele pode dar o cordeiro para vocês, Ele pode dar a situação para vocês irem lá, assim como Ele deu para Abraão, para não sacrificar o Isaac. Mas se Deus pediu Isaac para vocês, vocês estão dispostos a entregar o Isaac de vocês a Deus? E não é esse Isaac aqui não, pelo amor de Deus. Não é esse Isaac. Vocês estão dispostos? Porque às vezes Deus nos dá a situação para entender como está nosso coração.
Como está o nosso coração? Será que um coração de filho obediente à vontade de Deus? Ou não? Não, o meu Isaac eu não vou dar para o Senhor. Pode fazer o que quiser. A minha casa? Não. A minha família? Não. É minha. O Senhor me deu. O que é meu ninguém toca. Só se Deus descer do céu e me pedir. Cuidado, amados. Cuidado. Cuidado, porque Deus, Ele não precisa tocar nas nossas vidas. Porque esse é o papel do inimigo. Assim como o inimigo tocou em Jó. Mas foi autorização de Deus. Assim como Jesus disse a Simão, lá em Lucas 22, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar. Eu, porém, Pedro, estou orando por você. E quando você se converter, Pedro, mesmo você tendo andado 3 anos comigo, quando você se converter, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quando você se converter, Pedro, não negocie, Pedro, as coisas do mundo, Pedro. Quando você se converter, Pedro, ame o seu irmão acima da tua vontade. Como você quer as coisas para você, Pedro, queira para o seu irmão, Pedro. Ô Pedro, você não entendeu, meu irmão. Quando você se converter, ô Pedro, na hora que você passar na peneira de Satanás, será que não vai ficar muita coisa lá, meu irmão? O que ficar lá, o inimigo vai requerer da sua vida, Pedro. Ô Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Ô Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não te amo com amor de Deus, com amor ágape. Eu te amo com amor que é falho. Pedro, quando você entender que você pode, você hoje já tem o Espírito Santo, amado. Você pode expressar o amor ágape. O amor de Deus está dentro de vocês. O amor que Deus tem por você, hoje você pode expressar, porque Jesus pagou o preço para que o Espírito Santo viesse morar dentro de vocês. Não é porque vocês merecem que eu mereço, é porque Ele viu algo em nós que às vezes nem nós cremos. E eu gostaria de convidar o ministério de altar. Quando a música se esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que os
meus olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não vai fazer sentido nenhum. Eu falo para vocês, tudo que vocês viveram até agora, se vocês não entenderem que a essência que Deus já colocou dentro de vocês, essa pode nortear vocês, ela pode trazer vocês cada vez mais perto de Jesus. Tenham essa certeza, tenham essa clareza, tenham esse coração de filho obediente, de filho que é parecido com Jesus. Oh amados, não façam isso com vocês. Não precisa sofrer diante das circunstâncias. Não precisa. Deus está dizendo a vocês: vocês são mais que vencedores. Expressem a adoração genuína a Deus. E Deus não está dizendo para vocês morarem dentro de uma casa de oração. Deus está dizendo para vocês adorarem Ele em espírito e em verdade, com a sua vida. Neguem as
mesmos, tomem a tua cruz e busquem a Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, Pai, reunidos enquanto filhos, expressando, Pai, a nossa adoração em forma, Pai, da nossa gratidão, que é uma das formas de adorarmos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Pai, não precisamos de um apelo, não precisamos, Pai, de colocarmos situações diante do Senhor, mas pedimos a Ti, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos mostre o que precisamos fazer, que nós precisamos deixar, Pai, que nós precisamos, Pai, mais uma vez, Pai, abrirmos mão para vermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Nós sabemos, Deus, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela está diante de nós, assim como Jesus, batendo a porta e esperando que a gente saia do nosso sofá, que a gente vá até a nossa porta e abra para que o Senhor adentre o nosso coração, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vontade, acrescente fé em nós, Pai. Acrescente fé em nós, Pai, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Faça com que nós, Pai, expressemos a verdadeira adoração ao Senhor. Transforme-nos de dentro para fora, Pai, no nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, traz a essência da adoração a nós, Pai. Senhor, o nosso coração, Pai. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Vocês são filhos amados. Não deixem os sentimentos afastarem vocês da presença de Deus, da vontade de Deus. Não deixem, amados, não deixem as mentiras de Satanás desconfigurarem a sua identidade de filhos. Vocês são filhos. O inimigo não pode mudar isso. Ele pode desviar o caminho de vocês, mas ele não pode tirar do RG de vocês a filiação de Deus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, Pai. Separa o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estendam as vossas mãos, amados. Que essa essência de adoração que se manifesta através do amor do Pai, que se manifesta através da graça do Filho, que se manifesta através das consolações do Espírito Santo, essa os fortaleça e essa os traga a certeza da filiação para avançarem diante dessa semana, diante desse mês e esse resto de ano, e que seja transformador para cada um de nós, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: aleluia. Estou voltando
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.